Estão prontos então, abençoados, para alimentar o seu espírito nessa noite? Diga, eu estou pronto. Declare comigo, a mente de Cristo está ativado. Abba, Pai. Assim é. Então vamos abrir nossas Bíblias. Por favor, todos abram a sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Uau, que tremendo. Sabemos que quando confessamos, os anjos trazem para nós as bênçãos que nós já fomos abençoados, mas que estão nas regiões celestiais. Quando tu confessa, os anjos trazem. Os anjos trazem. Qual a importância da Bíblia para nossas vidas? É o tema de hoje à noite. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo 3,16. Podemos ler, abençoados? Então nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender e para endireitar as coisas. Essa tradução eu coloquei aqui de propósito porque ela nos traz uma luz, mais luz sobre esse texto. A Bíblia, a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa, diga comigo, para ensinar. Diga mais forte, você pode. Diga, para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas. Assim é? Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos entendimento. Entendimento não é o mesmo que apenas conhecer. Entendimento é revelação, Pai. E nós queremos entendimento sobre o que Tu vai falar para nós nesta noite. Que esta palavra, Pai, ela, afiada como ela é, ela penetre no nosso coração. Diga, eu recebo. Que a palavra nesta noite é alimento para a minha vida. Abba, Pai. Onde você busca a orientação para a tua vida? Você sabe que todos nós precisamos sermos orientados. Alguns, por exemplo, quando querem achar um endereço que não conhecem, o que fazem? Pedem informação para alguém. Buscam informação com alguém que conhece o endereço que busca. Não é assim que acontece, abençoados? Quando você vai, por exemplo, a uma cidade e ali tem um parente teu e você não sabe aonde ele mora, ele te passou o endereço, o que tu fazes? Você busca alguém que conheça o endereço que você está procurando para te dirigir até lá, para te orientar, te dar informações necessárias, precisas, para você chegar no local aonde você quer chegar. Não é assim? E aonde você busca as orientações para a tua vida? Qual o local? Hoje em dia, existe uma infinidade de conselhos sobre praticamente qualquer assunto que se possa imaginar. Internet, meios de comunicação, rádio, televisão, enfim. Mesmo assim, muitas pessoas, ouça-me bem, ainda recorrem aos antigos escritos da Bíblia. As palavras da Bíblia para orientar a sua vida. Mesmo diante da tecnologia que há, mesmo diante de tanta informação que há, internet, rádio, televisão, ainda existe um grupo de pessoas que insistem em guiar a sua vida através do conhecimento da palavra. 2012 será o ano das grandes realizações. Se você ainda nunca ouviu falar do Evangelho da Graça, com certeza você não ficará sem conhecê-lo este ano. O Evangelho que anuncia a Cristo ressuscitado.
O Evangelho que iluminará os olhos do seu entendimento espiritual. O Evangelho de Paulo. O único Evangelho. O único Evangelho. Saiba mais. Acesse detetivebíblico.com, o site investigativo do Evangelho da Graça. A maioria, você vai deparar-se com pessoas que acham que a Bíblia ela tem pouco valor. Pessoas que, principalmente nessa era em que nós vivemos, da informação e da tecnologia moderna, alguns educadores, educadores, cientistas, conceituadíssimos, são da opinião de que a Bíblia ela não é mais relevante. Ela não tem mais importância para os nossos dias. Será que eles têm razão? Levando em conta as muitas fontes de orientação tão comuns hoje em dia, abençoados, por que alguém deveria recorrer à Bíblia? Por que alguém deveria buscar orientação para a sua vida espiritual, para a sua vida familiar, para a sua vida, enfim? Por que buscar orientação na Bíblia? Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 4, versículo 24. Vamos todos? João 4, 24. Abba, Pai. João 4, 24. Olha o que nos diz o Senhor em João 4 e 24. Deus é Espírito. Diga, Deus é Espírito. E aqueles que o adoram devem adorá-lo com espírito, ou seja, em espírito e verdade. Essas palavras que você acabou de ouvir, em que Jesus nos traz a informação de que Deus é espírito e que existe um método correto, existe uma maneira correta de prestarmos adoração a Deus, que é em espírito e em verdade. Esse fato ocorreu em certa ocasião, aonde ele estava descansando junto de uma fonte e conversava com uma mulher de uma outra nacionalidade, uma mulher samaritana. Ele disse àquela mulher essas palavras. Talvez eu imagino que aquela mulher, ela, de diversas formas, ela queria declarar a Deus todo o seu amor. Ela amava a Deus, mas ela talvez estivesse de uma maneira errada adorando o Senhor, porque senão Jesus não teria falado para ela estas palavras. Então, qual o ponto em que nós chegamos? A conclusão que temos é que existe uma maneira correta de se adorar a Deus, de se servir a Deus, de agradar a Deus. Não é suficiente eu amar o Senhor. Quantos casamentos, quantos casamentos são destruídos porque o marido ama muito a esposa, mas ele não sabe expressar de maneira correta o amor que sente, e vice-versa, a mulher também. E muitas vezes nós nos deparamos, talvez você conheça um casamento que se desfez, e você olha, mas você se separou dela, mas você ama tanto ela. Pois é, mas ela não me entende, porque existe uma maneira correta. Assim também existe uma maneira correta de servirmos a Deus. Existe uma maneira correta de adorarmos, de prestarmos culto ao Senhor. Porque senão, o simples fato de eu conhecer o Senhor não vai ser suficiente, de amar o Senhor não vai ser suficiente para estar de fato agradando a Ele. É por isso que você foi trazido a este lugar. Porque aqui nós ensinamos a você a adorar o Senhor de maneira correta. Não através de sacrifícios humanos, não através de, ascetismo,
porque nada disso nem aperfeiçoa a ti, nem agrada a Deus. Tem pessoas que pensam que se sacrificando, que servindo a Deus na carne vai agradar o Senhor. Não vai. Isto não passa de ascetismo, que é se crucificar a si mesmo para agradar a Deus. As antigas religiões faziam isso. Será que, então, a Bíblia, ela nos dirige, a Bíblia nos ensina a adorarmos a Deus corretamente? Conheça as informações secretas que estiveram ocultas por milhares de anos. Acesse detetivebíblico.com e peça mais informações. 1 Coríntios 2:7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Exclusivo. Revelado os segredos do Evangelho proibido que esteve oculto por milhares de anos. Saiba mais acessando detetivebíblico.com. Vamos abrir nossa Bíblia em João 17:17. Vamos lá? A Bíblia, ela é a verdade. Tudo o que se ensina que não é verdade é o que, abençoados? Diga comigo, é mentira. Tudo que não é verdade é mentira. Então, olha o que nos diz João 17:17. Santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então, aonde que eu vou encontrar na Bíblia a resposta, o meio, o método de adorar a Deus corretamente? Qual é a verdade? Qual é o método? Eu quero saber como agradar a Deus. A Bíblia nos ensina. Aliás, a Bíblia nos ensina acerca de tudo. Ela tem a verdade para tudo. Ela tem a verdadeira informação para tudo. Vocês estão me compreendendo? Estou me fazendo entender? Então não busque nas religiões, nos sistemas filosóficos, no humanismo, nas falácias humanas, os métodos corretos de agradar a Deus, porque tudo que está fora da verdade, que é a Bíblia, é mentira. Não vai ser suficiente. Aquela mulher, poxa, ela tentou diversas formas de agradar a Deus. Talvez ela foi no espiritismo, talvez ela foi na religião e foi, sabe? Talvez ela foi no kardecista, na umbanda, enfim. Ela talvez tentou de todas as formas. O Senhor disse, vem cá, senta aqui do meu lado. Eu vou te mostrar a verdade. A palavra de Deus, então, é a verdade. E é através dela que nós aprendemos, porque através dela nós ensinamos, nós repreendemos, nós exortamos e usamos para fazer todas as coisas corretamente. Assim é. Imagine, por exemplo, que você quer aprender a andar de bicicleta. E alguém chega para o Dante chega com a bicicleta, não sabe andar, né? E alguém chega e fala, Dante, vou te ensinar a andar de bicicleta. E ele fala para você assim, Dante, você fica do lado da bicicleta e diz, bicicleta ande. Você vai andar na bicicleta? Por que ele não consegue andar? Porque não é verdade que você dizendo para a bicicleta, ande, ela vai andar. Isto é mentira. Então alguém precisa te falar a verdade. Dante, senta na bicicleta. Aí você senta na bicicleta. Agora olha para frente. Pelo menos foi assim que meu pai me ensinou. Olha para frente. Põe o primeiro pezinho. Olha, vou segurar aqui atrás, vou empurrar você, vou te soltar, hein? E você pedala. Foi assim que você aprendeu? É verdade? Você conseguiu andar? Conseguiu andar porque te ensinaram da maneira correta, usando a verdade. Mas se diz, fica do lado dela e anda, é mentira, você nunca vai andar assim. Então tudo que está fora da verdade, nós vimos que a tua palavra é a verdade, a Bíblia é a verdade. Tudo que está fora da Bíblia é o quê? É mentira. Então,
abençoados, há muitas religiões, o sistema religioso professa crer na Bíblia, e parece que cada uma dessas religiões que fazem parte do sistema religioso, cada uma delas ensina coisas diferentes uma da outra. O resultado disso é que há muita confusão, nebulosidade sobre o que realmente a Bíblia ensina. Será que Jesus é Deus? Existe ou não vida após a morte? Há mesmo um inferno onde as pessoas são atormentadas para sempre depois que morrem? O diabo está destruído ou está apenas amarrado? O que significa ser cristão? Será que Deus realmente se importa com o que nós fazemos ou o que nós pensamos? É certo ter relação sexual antes do casamento, mesmo as duas pessoas se amando de verdade? É errado tomar bebida alcoólica, encher a cara e ir para o piseiro? É errado ter imagem de escultura, de personalidade de pessoas santas da Bíblia? Isto é nocivo à minha fé? Várias religiões afirmam ensinar a verdade sobre estes e muitos outros assuntos. Mas as doutrinas religiosas, abençoados, muitas vezes estão em conflito umas com as outras e não podem provir da Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. O que nunca te contaram, você descobre aqui. www.detetivebiblico.com, o site investigativo do Evangelho da Graça. Olha o que diz Mateus capítulo 7, versículo 21 até o versículo 23. Vamos ler? Mateus 7, 21 a 23. Existem pessoas que usam como parâmetro para identificar que uma religião é verdadeira. Eles usam como parâmetro os sinais, os milagres. Vamos ver na Bíblia algo muito interessante a respeito deste assunto. Será que devo realmente ter como parâmetro, como padrão, a igreja verdadeira, aquelas que realizam milagres? Olha o que nos diz Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, porventura, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Ou expelimos demônios, em algumas traduções traz assim? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, nunca conheci vocês, apartai-vos de mim, malditos, os que praticais a iniquidade. Palavra dura, palavra muito dura. Então, como você poderá encontrar, abençoado, a verdade sobre Deus? Como você poderá encontrar a forma correta de adoração que agrada a Deus? Suponhamos que você descobrisse que precisa fazer, prestem bem atenção. Suponhamos que você descobrisse que você precisa fazer uma cirurgia para resolver um grave problema de saúde. Se possível, você faria tudo ao seu alcance, sim ou não? Para encontrar o melhor médico, o melhor hospital disponível para realizar esse tipo de cirurgia. Estou me fazendo entender? Se você precisasse fazer uma cirurgia, descobrisse que estava com uma doença grave, você não procuraria o melhor médico, o melhor hospital para realizar essa cirurgia? Sim ou não? Levaria em conta as credenciais do médico, a experiência dele, entraria em contato com ele pessoalmente, e por fim, depois de comprovar, com base nas evidências, que ele era o melhor médico para seu caso, você confiaria nele e o deixaria operá-lo. Não é verdade? O senhor trabalha há quanto tempo nessa área? Tenho 20 anos.
O senhor trabalha em qual hospital? Você iria buscar, olhe para mim, iria buscar informação a respeito daquele médico. Depois que você conseguisse coletar o maior número possível de informações, você ficaria seguro. E em seguida, você confiaria a ele para lhe operar. Entregaria na mão deles, literalmente, a sua vida, para ele cuidar de você. E poderia até alguém chegar e falar: olha, esse médico, cuidado com ele, porque... Não, tranquilo, já conheço, já procurei, é um bom médico, tem uma boa experiência, uma vasta experiência. Você não abandonaria esse médico por qualquer palavra que ouvisse. Então, assim também, você precisa pesquisar a fundo e de forma honesta as evidências que há disponíveis, que poderá fortalecer sua fé em Deus e na Bíblia. Não é porque a igreja, não sei do que das quantas, e passa na televisão, e muitos milagres. Não é porque você vê um milagre que você pode estabelecer como padrão que é uma igreja ou uma religião verdadeira. Você não pode simplesmente pelos milagres que você viu confiar a tua vida àquela religião, àquela igreja. Você precisa pesquisar, você precisa saber se as doutrinas que ali prega são bíblicas, se aquilo que é ensinado verdadeiramente está em linha com a palavra, porque tudo que estiver fora da Bíblia, tudo que está fora da Bíblia, no meu ponto de vista, é areia movediça. E não se edifica uma casa sobre areia movediça. Você não pode edificar a tua vida sobre areia movediça. Você não pode entregar a tua vida a qualquer um. 2012 será o ano das grandes realizações. Se você ainda nunca ouviu falar do Evangelho da Graça, com certeza você não ficará sem conhecê-lo este ano. O Evangelho que anuncia a Cristo ressuscitado. O Evangelho que iluminará os olhos do seu entendimento espiritual. O Evangelho de Paulo. O único Evangelho. Saiba mais. Acesse detetivebíblico.com, o site investigativo do Evangelho da Graça. Papai, eu quero parabenizar cada um de vocês que entregaram suas vidas a esse ministério, porque aqui nós temos a experiência, nós temos o amor, o zelo pela tua vida, para cuidar de você, para ver em tua vida formado Cristo, para fortalecer você com alimento verdadeiramente sólido, real, verdadeiro, que te fortalece. Assim é. Olha Provérbios capítulo 2, verso 1. Provérbios 2, 1. É necessário buscar evidências. A Bíblia fala que pelos frutos conhecemos as árvores. Pelos frutos conhecemos as árvores. Então abre os noticiários e veja. São inúmeras provas, evidências de frutos maus, de lavagem de dinheiro e tantas coisas. Abra os olhos. Abra bem os teus olhos espirituais para que você veja. Não é porque, mas faz milagre, e viu o demônio sair, e não sei o quê. Viu? Jesus vai dizer para alguns deles: nem conheço vocês. Malditos, afastai-vos de mim, não conheço vocês. Mas nós fizemos milagre, não quero saber. Expulsamos demônio, não quero saber. Tudo que está fora da Bíblia é areia movediça. Mas nós somos sábios. E olha o que o sábio faz. Provérbios 2, 1 a 4. Filho meu, se aceitares as minhas palavras,
se você aceitar o que o Senhor tem ensinado para ti aqui, e esconderes contigo os meus mandamentos, ou seja, guardar o que tu aprende, para fazeres atento à minha sabedoria, o teu ouvido para inclinares o coração ao entendimento. Verso 3. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares voz. Se buscares a sabedoria como prata e como tesouros escondidos a procurares. Eis o segredo. Você precisa buscar honestamente toda informação disponível. Em nosso ministério, em nosso ministério, cada vez que você vem, você recebe mais prata, como diz a Bíblia, mais ouro. Você recebe mais entendimento da palavra. Você, cada vez que tu vem aqui, você sai mais rico, portanto. Sai mais alimentado, conhece mais a palavra. Não existe nada mais valioso, nem o dinheiro, nem o ouro, nem a esmeralda, nem o brilhante. Nada é mais valioso do que a palavra de Deus, que te deixa mais rico. Se tu quer realmente uma riqueza que o ladrão não rouba e nem a traça consome, busque sabedoria na Bíblia, na palavra de Deus, na revelação. Assim é? Então veja bem, ao procurar respostas sobre o tipo de adoração que Deus aceita, você tem uma escolha: recorrer aos ensinos e opiniões conflitantes, erradas, que o sistema religioso ensina, os homens ensinam, ou analisar o conceito verdadeiro da Bíblia. Você sempre vai ter diante de ti essas duas opções. Qual delas você vai preferir? Você deve preferir aquela que é exata, correta e prática. E se você fizer uma pesquisa cuidadosa da Bíblia, ela lhe dará muitas evidências de que toda a Escritura é realmente inspirada por Deus e proveitosa. Como nós lemos em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Existem informações que você só encontrará aqui. www.detetivebiblico.com, o site investigativo do Evangelho da Graça. Quer fazer tudo e tudo dar certo na tua vida? Vai à Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Ela orienta você como uma bússola, orienta alguém a um náufrago perdido no mar. Você sabia? A Bíblia, existem várias profecias, inúmeras profecias da Bíblia que já se cumpriram. Eu escolhi uma que traz algo contemporâneo nosso e que é muito forte, que é 11 de setembro. Todos aqui sabem o que aconteceu dia 11 de setembro? Todo mundo sabe o que aconteceu. Você sabia que a Bíblia, ela profetizou a destruição das Torres Gêmeas? Vou te mostrar agora na palavra. Quer ver? Venha comigo. Em Daniel capítulo 8, versículo 3 a 7. Esta evidência é tremenda. É uma profecia cumprida à risca. Podemos ler? Daniel 8. Quero que você abra aí para poder você conferir. Já estamos concluindo, né? Estamos nos minutos praticamente finais. Daniel 8, 3 a 7. Sim? Olha o que diz. Então levantei os olhos e eis que diante do rio, vocês sabiam que a imagem que passou da World Trade Center, das Torres Gêmeas, ela estava ao lado do quê? De um rio.
E então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro. O carneiro tinha quantos chifres? 2 chifres. E os 2 chifres eram o quê? Eram altos, mas um mais alto do que o outro. As torres gêmeas, uma é mais alta do que a outra. E olha o que diz: um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Uma torre foi destruída primeiro que a outra. E vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ali era o centro comercial do mundo. Ninguém podia com o poder que se realizava a partir dali. Então diz: ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Versículo 5: estando eu observando, eis que um bode, abençoados, prestem bem atenção, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Oh, papai, tremendo. O que ele está falando aqui? Está falando das torres gêmeas, que são os 2 chifres do carneiro, e que o bode que vinha sem tocar no chão era o quê? Os aviões que atingiram as torres. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Verso 6: dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro. Viram ou não viram, irmãos? Viram as imagens lá do avião se chocando ou não viram? Viu-se. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e quebrou os 2 chifres. Conheça as informações secretas que estiveram ocultas por milhares de anos. Acesse detetivebíblico.com e peça mais informações. 1 Coríntios 2,7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Exclusivo. Revelado os segredos do Evangelho proibido que esteve oculto por milhares de anos. Saiba mais acessando detetivebíblico.com. Então, a Bíblia, ela é digna de toda confiança. Mesmo que alguém chegue para você e fale o contrário, não acredite no que eles dizem, acredite no que está escrito. Quando alguém chegar para você e te falar de uma doutrina, não pega essa doutrina simplesmente e aceita logo de repente. Confira com o restante da Bíblia, porque a Bíblia explica a Bíblia. Procure sempre observar o contexto do que você lê. Se eu não estivesse aqui deste altar te falando a verdade, eu não estaria te dizendo este segredo. Não temos medo, porque o que falamos aqui não é isolado, como alguns fazem, como a religião e o sistema prega. O que nós ensinamos aqui, a Bíblia, ela testifica, é a verdade. Assim é? Abba, Pai? Então, para nós concluirmos, vamos abrir Hebreus 5:14. Hebreus, capítulo 5, verso 14. Eu não posso simplesmente aceitar qualquer tipo de ensino. A Bíblia nos dá então a solução para nós identificarmos corretamente o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Hebreus capítulo 5, verso 14. Abba, Pai. Podemos ler? Vamos ler. Mas o alimento sólido é para quem? O alimento sólido é para quem? Aí diz perfeito? Sério? Que tremenda então essa tradução. Quantos dizem aí adulto? Adulto? Hello, olhem para mim. Por que diz adulto e não diz criança? Adulto é o cristão que se alimenta da graça de Deus. A Bíblia fala
que quando uma criança, ela pode ser herdeiro de tudo, mas quando ela é criança, ela nada difere do escravo. Porque ela é criança. Ela não tem o quê? Diga, entendimento. Não tem entendimento. Ela não sabe que é dono de tudo. Ela não compreende, porque é criança. Paulo diz que nós não podemos permanecer como criança, que devemos avançar para a maturidade, devemos ser adultos. Ele chegou para Coríntios e falou assim: Coríntios, vós sois carnais, sois meninos em Cristo, quando deveria ser mestres, ainda precisam se alimentar de leite. O sistema religioso é infantil, é uma denúncia que estou fazendo aqui. Sim, é infantil. Permanece ainda nos primeiros ensinos, no rudimento, doutrinas mortas. Não é alimento sólido. É por isso que você vê tanta instabilidade no sistema. Porque as pessoas, elas estão fundamentadas suas vidas não na verdade da palavra de Deus, no alimento sólido, e sim em campanhas, em envelope, e tal, e tal. Você conhece o sistema. Muitos aqui vieram de lá como eu vim. E aí, não é alimento sólido, não é alicerce sólido. Aqui sim, a Bíblia nos dá o alimento sólido. E ele diz assim, o sólido, o alimento sólido. E quando fala sólido, está falando sólido. Não é sabonete ungido para passar no corpo e ser curado. Não é rosa para levar para casa e colocar. Isso não é sólido. Isso não é Bíblia. Isto pode ser qualquer coisa, mas não é Bíblia. Não está em nenhuma página da Bíblia. Então, isto não é sólido. O que é sólido, pastor? O que está na palavra. E o que está na palavra? Para que eu preciso me alimentar do alimento sólido? Olha o que diz. Para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas. Então não é só ouvir. Eu já me deparei com alguns casos aqui, em que nós já ensinamos. Estamos concluindo, tá, abençoados? Já me deparei com casos assim. Nós ensinamos aqui que você não deve dizer para o irmão, Deus te abençoe, porque lemos no início, Efésios 1:3. O que diz? Você já é abençoado, já foste abençoado com toda sorte de bênção. Quando eu digo Deus te abençoe, ainda estou dizendo, Ele vai te abençoar. Está contra a palavra. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 2, verso 20, que tu não vive mais, que Cristo vive aonde? Diga, Cristo vive em mim. Opa, Cristo é Deus. E o Espírito e Deus e Jesus é o mesmo ser, é a mesma pessoa. Sim? Sim. Jesus olhou para Filipe e Filipe falou, me mostra o Pai. Olha, Filipe, estou tanto tempo contigo, tu não me conhece a mim? Então o Espírito, Cristo e Deus são quantos? Um só. Efésios capítulo 4, verso 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E Ele está onde? Está em ti, dentro da tua vida. Então é correto eu dizer, vem Espírito Santo, entra na minha casa, entra na minha vida. É correto? Opa, não é. Porque quando eu digo entra na minha vida, eu estou dizendo que ele não entrou ainda. Estou perdendo confissão. Mas aí o pastor chega, às vezes, na casa do irmão, ou às vezes até mesmo ele chega aqui todo feliz, e daqui a pouco está dizendo, Deus te abençoe, e entra na minha casa, entra na minha... O que está acontecendo? Está ouvindo, está se alimentando do alimento sólido, mas infelizmente não está praticando. As suas faculdades não estão sendo exercitadas. Quando eu ouvi essa palavra, abençoados, eu fui fazer uma certa visita em um ministério. Quando eu cheguei lá, foram cantar. Na hora que eu ouvi o louvor, a luzinha vermelha acendeu. Opa, está fora da palavra. Aí o pastor começou a pregar.
A mensagem dele era a reunião do inferno. A pastora estava lá. A reunião do inferno. Aí começou a dizer o nome de todo mundo lá, né? Parece até que ele estava lá, porque conhecia de uma forma... Era chegado, porque conhecia todo mundo. Abençoados, eu estou falando, estou denunciando realmente, para que teus olhos espirituais sejam abertos, e para que você não caia no engano de praticar isso na tua vida, porque todo mundo fala, pastor, mas lá tem milagre, tem, abençoado, mas está fora da palavra, eu não recebo. Pastor, mas aqui é Bíblia. Serve? Serve. Então, Abba Pai. Não serve? Então não serve. Eu prefiro sabonete, rosa e enxofre. Prefere isso, abençoado? Prefere tudo menos a palavra? Então é uma escolha sua. Não posso te ajudar. Eu aqui não vou te entregar sabonete nem rosa ungida, porque você já é um abençoado. Vamos ficar de pé, porque assim é. Está escrito e está consumado. 2012 será o ano das grandes realizações. Se você ainda nunca ouviu falar do Evangelho da Graça, com certeza você não ficará sem conhecê-lo este ano. O Evangelho que anuncia a Cristo ressuscitado. O Evangelho que iluminará os olhos do seu entendimento espiritual. O Evangelho de Paulo. O único Evangelho. Saiba mais. Acesse detetivebíblico.com, o site investigativo do Evangelho da Graça.